Sobre um assunto que vem ganhando cada vez mais corpo na imprensa internacional e no meio científico, porque depois do anúncio a partir de Hong Kong de uma reinfecção de uma pessoa que já tinha contraído Covid-19, o anúncio de Holanda e Bélgica de casos semelhantes, e a gente quer entender um pouco melhor sobre tudo isso. Estamos com Hélio Bacha, que é infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Hélio Bacha, tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. Prazer estar aqui na Bandeirante com O vocês. prazer é todo nosso. Como é que o senhor recebeu essa informação? Eu sei que tem alguns estudos sendo desenvolvidos no Brasil de casos que poderiam ser de reinfecção. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Recebi como se o assassino fosse um mordomo, É. porque nós já tínhamos a impressão de que isso aconteceria, porque em outras infecções da família do coronavírus, nós temos a experiência em pacientes imunocompetentes e também em pacientes imunodeprimidos que a sorologia, que a imunidade contra o coronavírus é parcial no tempo e parcial de cada indivíduo. A tradição do coronavírus é de não fazer imunidade perene. Nós perdemos o contato com o doutor. Perdemos com o doutor Hélio Bacha, que vamos tentar reconectá-lo aí para seguir falando. E algo importante destacado pelo. Oi, doutor, o senhor está nos ouvindo? Conectados. Vamos tentar retomar. Da minha ligação. Sim, sim, sim. Então, Vamos lá, vamos continuar. Então o senhor falava a respeito dos imunodeprimidos. sim. Nessas condições de outras espécies de coronavírus, nós já sabíamos que Vamos retomar o contato, porque realmente não tá legal a conexão pelo Skype com o doutor Hélio Bacha, que é infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ontem, ainda no período da tarde, surgiu a primeira informação dessa reinfecção. Não foram divulgados os detalhes dessa pessoa, se tinha algum tipo de problema de imunidade, quais eram as comorbidades que essa pessoa teve, e também os casos de Holanda e de Bélgica não tinham essa. A gente ainda não tinha essa informação se havia algum tipo de imunodepressão que pudesse ser qualificada, exatamente como detalhou o professor, como um dos indicativos de que o coronavírus poderia reincidir naquela pessoa. Agora, é bastante preocupante, né, Zaidan, porque são muitos os casos de pessoas idosas e que tinham algum tipo de comorbidade, que conseguiram se recuperar, mas agora com essa notícia fica sempre vai ficar uma pulga atrás da orelha de saber, será que essa pessoa ainda pode, tendo toda a dificuldade de se recuperar, ainda pode ser afetada novamente, pode ser reinfectada, né? Claro, claro. Essa explicação que o Dr. Hélio Bacha vai trazer para a gente, ela é muito importante, né? Inclusive cientistas de Hong Kong e agora da Holanda e da Bélgica estão falando a respeito. Deixa eu só, Ronald, aproveitar aqui, agradecer a generosidade do Joaquim Lopes, né, que está participando aqui, está ouvindo a gente. Muito obrigado pela generosidade, pela consideração. E eu até estava lendo aqui, Ronald, e até pedir para o doutor Bacha nos explicar e traduzir para a gente, E já está conosco, tá, porque... Zaidan? Opa, doutor Bacha, por Pois favor. ainda. Senhor... Boa Tudo bem, tarde. boa tarde. O senhor estava respondendo a pergunta do Ronald, por favor, fique à vontade. Obrigado. A imunidade por outras espécies de coronavírus é sempre parcial, ou seja, não é para a vida toda. E os nossos protocolos para o Covid já incorporavam esse conceito, que não haveria infecção pelo Covid que fosse passaporte para a volta
a não utilizar máscaras. Os médicos, os profissionais de saúde, as pessoas que já tiveram coronavírus também têm obrigação de manter distanciamento social, máscara, quando convivendo com outros indivíduos. Esse relato agora comprova uma condição que nós já tínhamos a expectativa de que pudesse ser, ou seja, há possibilidade de infecção. O quanto essa segunda infecção pode ser grave, pode ser mais atenuada, nós não sabemos. Os casos que foram relatados de segunda infecção, todos foram de pessoas que não evoluíram para doença grave. E existe, nessa análise, nos dados que o senhor tem acesso, ou acompanha aqui no Brasil também, há uma comorbidade específica, pessoas que têm um problema de imunodeficiência ou pessoas que tiveram algum tipo de doença respiratória, algum tipo de comorbidade específica deixa essa pessoa mais suscetível a uma reinfecção? A primeira impressão que se tem, mas a amostra é pequena, é de que são pessoas com uma capacidade de resposta imunológica menor. Ou seja, a produção de IgG não era suficiente. Mas isso tudo, os detalhes, nós vamos ter que acumular experiência com outros casos. Zaidan. Doutor Hélio Bacha, Sim. Há uma declaração aqui da virologista holandesa Marion Koopmans, que diz o seguinte, eu queria que o senhor traduzisse para a gente, porque ela diz assim, todas as infecções por SARS-CoV-2 têm uma impressão digital diferente, um código genético. As pessoas podem carregar alguma coisa consigo por muito tempo após uma infecção e ocasionalmente secretar um pouco de RNA, material de que o código genético do novo coronavírus é feito. E há uma afirmação de que para que uma recontaminação seja confirmada é preciso provar que o código genético do primeiro vírus é diferente do segundo. Sim. Gostaria que o senhor nos explicasse isso. O que ela quer dizer é que quem se infectou uma vez pelo Covid, mesmo tendo sido curado, pode secretar o RNA do vírus mais para frente, não significando que seja recidiva da doença. Mas esse caso relatado em Hong Kong foi de o sorotipo diferente, com mutação que caracteriza duas infecções por agentes de coronavírus de cepa diferente. Isso pode acontecer, desculpa, Zaidan, perdão. Imagina, fica à vontade, João. O senhor tem referência histórica de que isso tenha acontecido em outros vírus ao longo da história que tenha tido uma segunda cepa tão rapidamente aparecido em um processo de reinfecção? O coronavírus até tem menos mutação que outros vírus. O vírus da gripe é o exemplo típico de começa de um gene na Europa, chega aqui com outra vestimenta. Os tipos de Covid, de SARS-CoV-2, ela é marcada. Tanto é que a gente faz o estudo de distribuição da epidemia, o avanço da epidemia, pela marcação dos seus genes. Ela não é uma novo Covid, é uma mutação dentro da mesma espécie. São sorotipos diferentes, mas é o mesmo vírus. Doutor Bacha, duas coisas que eu acho que são muito importantes, não é, que alguém do seu nível acadêmico e de conhecimento pode dizer para a gente como um alerta geral. A mesma virologista declarou o seguinte, só porque você desenvolveu anticorpos não significa que está imune. Ou seja, a pessoa fez lá o teste, você desenvolveu anticorpos, teve contato, não significa que está imune. E segundo, quem já teve, claramente já teve, testou, sabe que teve e tal,
A conclusão que chegamos é que deve continuar com os mesmíssimos cuidados, a máscara, o álcool gel e assim por diante, não é isso? É a recomendação já inicial da epidemia. Nós não sabemos o quanto de imunidade, por quanto tempo as pessoas que adquiriram a doença respondem com segurança a uma segunda oferta do vírus. Isso é comum. O vírus da gripe, você tem gripe 1, 2, 3, várias vezes. Você tem numa condição oposta. O sarampo, raramente você desenvolve uma segunda infecção. E quando desenvolve é muito brando. Que o coronavírus pode ter uma segunda infecção, ficou provado. Nós já tínhamos a desconfiança e agora nós temos documentado pelo menos alguns casos. O quanto essa segunda infecção pode causar doença grave, o quanto essa segunda infecção pode significar uma nova epidemia, uma condição de distribuir rapidamente pelo mundo, isso eu não sei e tenho minhas dúvidas da capacidade disso. Diante da dificuldade em muitos lugares dos brasileiros entenderem que as práticas de uso de máscara, de distanciamento e tudo mais, deve haver esse entendimento, e o senhor disse que isso deve continuar, isso causa uma preocupação para os especialistas, como o senhor, observar a evolução da doença, que ainda todos os dias são registrados cerca de 1.000 casos, um pouco mais, um pouco menos, mas 1.000 casos por dia. A gente ainda está nesse nível. 990 e não sei quantos por dia. E isso causa uma preocupação ainda maior, saber se na primeira vez, se para a infecção as pessoas já tinham um certo desprendimento, o que se pensar com essa notícia de que pode haver a reinfecção? Você acha que isso pode mudar o comportamento das pessoas? Eu espero que mude. Eu, por exemplo, já tive a doença, tive em março. Sou médico e continuo utilizando as máscaras, lavando as mãos, mantendo o distanciamento social. Então, essa é uma conduta que está dentro de todos os protocolos que nós fizemos até agora. Agora, doutor Bacha, uma última aqui da minha parte, exatamente com relação à imunidade, né? Eu lembro que logo no começo da pandemia, havia um debate ali, nós ouvimos vários especialistas, inclusive, claro, o senhor, e me lembro de uma médica que falava sobre as dúvidas que existiam sobre a imunidade, ou seja, o tempo de duração, e que poderia variar de uma pessoa para outra, que seria possível, por exemplo, que alguém ficasse muito tempo imune e uma outra pessoa com um tempo bem menor. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. A resposta imune depende de tantos outros fatores, pela condição de idade, pela condição da quantidade e a gravidade que a doença inicial teve. Chama a atenção, por exemplo, que crianças abaixo de 5 anos costumam ter uma imunidade natural, de forma que o Covid-19 se desenvolve de uma maneira bem menos grave nessa faixa etária. Né? Doutor, para a última de minha parte agora, o senhor como especialista, como é que tem acompanhado, é inevitável perguntar para o senhor também, a evolução da produção das vacinas, daquilo que está sendo feito aqui no Brasil, e quando o senhor ouve esta ou aquela frente que está próxima do desenvolvimento dessa vacina, seja do ponto de vista político ou científico, dizer que isso pode acontecer ainda neste ano, como é que o senhor avalia esse tipo de divulgação? É uma esperança, todos nós temos pressa de que tenhamos a vacina, mas essa própria notícia que nós temos hoje de que nós podemos ter uma reinfecção por uma doença natural mostra o quanto uma vacina precisa ser muito potente. Eu não conheço vacina que seja melhor do que a infecção natural. A melhor proteção contra o sarampo é uma infecção pelo sarampo. A vacina, que é maravilhosa em termos de resposta, não é tão potente quanto o sarampo.
Portanto, em Covid, até agora, é de se esperar que tenhamos dificuldades em ter uma vacina que seja mais protetora do que a própria doença natural. Mas sempre é uma primeira vez, e espero que isso uma vez aconteça. Mas que nós tenhamos data marcada, 31 de dezembro, o Carnaval de 2021, se é março, abril, isso está longe ainda de acontecer. Hélio Baixa, infectologista, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, muitíssimo obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Saúde, e a gente volta a se falar, tá bom? Saúde a todos. Valeu. Abraço.